Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, que alegria podemos estar aqui. Eu quero, antes de nós iniciarmos essa palavra, eu quero agradecer e pedir a Deus pela família, né? A família do irmão Fábio, né? A sua mãe, a Zilda, né? O Fernando, o irmão e a sua esposa, a Cassiele. Que Deus venha abençoar. Nós estamos conhecendo um pouco a história dessa família e nós sabemos que, embora as coisas pareçam difíceis de entender, Deus está no controle de tudo e nós estamos orando. Para você ver bem, né, irmãos? Os irmãos nós nunca conhecemos, nunca ouvimos falar dele, mas o Senhor moveu o nosso coração a amá-los e a sentir por eles uma alegria imensa por tê-los conosco aqui hoje. Então, que Deus abençoe vocês. Nós sabe que nós estamos orando todos os dias, todos os cultos, todos os momentos por vocês. Meus irmãos, eu quero fazer uma leitura com vocês, que se encontra, a primeira leitura, nós vamos fazer várias leituras, Colossenses capítulo 1 e versículo 27, Colossenses capítulo 1 e versículo 27, eu vou esperar lá o Daniel achar, eu quero muito que vocês leiam comigo essa passagem, Colossenses 1 e 27. Olha lá, que lindo esse texto, uma das passagens mais lindas do Novo Testamento, escrita pelo apóstolo Paulo, e hoje nós vamos tentar extrair dela alguma coisa rápida. Não é o tema dessa mensagem, mas uma coisa me chama a atenção nesse texto, que diz assim: a eles quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo, aonde está Cristo, irmão? Aonde está Cristo? Está sobre vós, aí? Está sobre vós? Cristo está onde? O que significa estar em? Estar aonde, irmãos? Coloquei o açúcar em um pote. O que significa isso? Não é em cima de um pote e não é embaixo de um pote. Não é ao lado do pote, é dentro do pote. E aonde está Cristo? Presta atenção, irmãos, estou falando com você, todos que estão aqui, não estou falando com um ou dois. Aonde está Cristo no texto de Paulo? Podeis assentar. Se Cristo está dentro de nós, irmãos, Cristo, ele é influente demais, uma influência muito grande demais para não gerar transformação. Quando você coloca o sal no arroz ou no feijão, o sal vai aparecer ou não vai aparecer? O sal não aparece? Mas ele aparece, o sabor. O sabor aparece. É justamente isso o efeito do sal, é exatamente isso que a irmã Eunice falou. Você não vê o sal com os olhos, porque ele dissolve. Mas ele continua estando ali, porque você não consegue substituir ou suplantar o seu sabor, o seu gosto. Você pode colocar pimenta, mas o sal vai prevalecer. Salga uma comida demais que você tem que ficar o dia inteiro tomando água. E o sal é uma influência maravilhosa, tanto que Jesus vai se referir a nós como sendo sal desta terra. E se nós somos sal e Jesus, nós somos assemelhados a Cristo, então não é possível, irmão, que Cristo em nós não traga transformação. Se Cristo está em nós, Ele não está nem do lado, nem do outro, nem em cima, nem embaixo, Ele está em nós, como Paulo vai dizer, e Ele estando em nós, Ele traz-nos uma esperança de uma glória futura, que ainda há de nos ser revelado, quer dizer que quando Ele está em nós, a influência é tanta, 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 que não há como não se perceber que Cristo existe ali.
Você pode não ver Cristo, você pode até às vezes não sentir o cheiro de Cristo, mas você, ao conversar, ao provar daquilo que a pessoa tem, você vai sentir o gosto de Cristo na pessoa, a influência de Cristo sobre a pessoa. E agora eu quero vos levar a um outro texto, Lamentações 3:22, talvez o texto mais conhecido do livro de Lamentações. E eu quero vos dizer uma coisa: se Cristo nos influencia, e se nós concordamos que Cristo é Deus, e essa influência transforma-nos à semelhança dele, vou falar bem, de maneira bem didática para você poder entender. Se a influência de Cristo nos transforma à semelhança dele, eu tenho que entender que Cristo é Deus, e que sendo Deus, Ele tem um gosto. Deus tem um gosto, eu vou dizer para você, eu estou colocando isso numa linguagem mais fácil, mais palatável para você. E qual é esse gosto que Deus tem? São os seus atributos, as suas características, as suas qualidades. Deus tem atributos que Ele manifesta a nós. Alguns atributos são transmissíveis, Ele transmite ao homem, compartilhados com o homem. Alguns não são. Um deles nós vamos ler agora no livro de Lamentações. O texto base, ou o principal texto de Lamentações 3, 22 e 23. Que vai dizer assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Que interessante, né? Você saber que você está aqui hoje, você existe hoje, porque um Deus misericordioso te alcançou e permitiu que você vivesse. A Bíblia está repleta de ações desse Deus que é misericordioso. Quando Ele não poderia, irmão, olha que interessante, na lógica humana, quando Deus não poderia, na mente e na lógica humana, não poderia agir de uma outra forma, senão a destruição, a condenação, a misericórdia suplanta a lógica, e Ele age com misericórdia, poupando o homem pecador. E agora eu quero lhe dizer uma coisa que às vezes nós confundimos um pouquinho. Nós entendemos que graça e misericórdia são a mesma coisa, mas elas não são totalmente iguais. Alguém já comprou em uma loja de um lanche e viu lá escrito assim: olha, você tem os lanches tal, e você tem o combo? Alguém já comprou? O que é o combo, irmão? Combo é quando você leva lá o x-salada, a batata frita e a Coca-Cola. Certo? Você ia comprar só o lanche, só o x-salada. Só que tem uma promoção lá que fala assim: se você levar o combo, você vai pagar um pouquinho mais caro, mas você tem mais benefícios. A graça é o combo de Deus para nós. A misericórdia é o x-salada. A graça é tudo aquilo que Deus demonstrou por nós. A sua misericórdia para conosco, o seu amor, a sua bondade, a sua generosidade, tudo isso é graça. Tudo que Deus deu para nós, nós nunca merecemos. O dom, o talento que você tem, é graça de Deus para a nossa vida. E o que é graça? Graça é quando você recebe algo que você não pagou para ter. Propaganda lá, bis de graça. Vai tupetar a loja. Os 10 litros de gasolina de graça no posto tal. Filas quilométricas no posto. Porque você sabe o quanto custa o litro de gasolina. E você sabe que é um benefício muito grande se você receber uma quantidade X de litro de graça, não é isso? Se tem uma promoção, já dá fila quilométrica, imagina se for de graça. Aquilo que é de graça nos chama a atenção, mas a gente tem que ter cuidado, porque nós podemos banalizar a graça.
Dietrich Bonhoeffer é um grande teólogo que viveu na época da Segunda Guerra Mundial. Ele vai falar de uma graça cara, a graça que custou o sangue de Cristo, e uma graça barata, que é o que muitas pessoas têm vivido. Uma graça que não valoriza o sacrifício de Cristo. E ao não valorizar o sacrifício de Cristo, Cristo não está neles. E em Cristo não estando neles, o que acontece? Não há transformação. Não tem gosto de Cristo. Você já viu uma pessoa que fala que serve a Deus, que é crente, mas não tem gosto de Cristo? Você olha para ele, ele não tem atitude de crente, não tem aparência de crente. Você vai falar assim, mas realmente você dá vontade de perguntar assim, você aceitou Jesus mesmo, irmão? Sabe por que isso, irmão? Porque ele é adepto de uma graça barata. Uma graça que não tem valor. Eu vou lá, eu vou servir a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. A graça de Cristo, irmão, tem um preço maravilhoso e muito grande para nós. Qual é a palavra que reflete a graça? O preço da graça. Porque não foi com coisas corruptíveis deste mundo que fosse comprado, como a prata, o ouro. Não foi com dinheiro, mas foi pelo precioso sangue de Cristo que vocês foram resgatados. Resgatados da onde? Da sua vã maneira de ser. Você era terrível, você não tinha gosto, você era sem sal, sem tempero. Jesus temperou a sua vida com a sua graça maravilhosa. O tempero mais primoroso e mais caro foi derramado na sua vida quando Ele deu a sua vida na cruz do Calvário. E a misericórdia é um dos atributos de Deus. Deus é um Deus misericordioso e Ele comunica esse atributo a gente. Olha que interessante. Tem atributos de Deus que não são comunicáveis. Por exemplo, você é eterno? Você não é eterno. Você vai ter um direito a entrar a uma vida na eternidade. Só que quem é eterno, ele nunca foi criado. Ele sempre existiu. Não teve um criador para quem é eterno. E não vai ter um fim para quem é eterno. Ele não tem começo e ele não tem fim. Só Deus é eterno. Então, a eternidade de Deus não é comunicável. Você é soberano? Não, você não é soberano. Soberano é um atributo incomunicável de Deus. Agora, você pode ser amoroso? Porque é um atributo que Deus permitiu ser comunicado à sua criatura. E assim como o amor é um atributo comunicável, a bondade, a generosidade, a caridade e tantos outros de Deus, a misericórdia também é um atributo comunicável de Deus. E nós vamos ver uma coisa assim, você vai me perguntar, pastor, beleza, eu entendo que Deus é um Deus misericordioso, mas parece que o Deus do Novo Testamento é um Deus diferente do Antigo Testamento. Porque o Deus do Antigo Testamento, ele mandava matar mesmo. O profeta falava em nome de Deus, falava assim, se eu sou homem de Deus, vai cair fogo, você vai ser consumido. 100 soldados morreram. Os outros 50 que vieram depois só não morreram porque eles se humilharam lá, falaram assim, pelo amor de Deus, não mata nós, não. Quando Elias falou, proferiu as palavras, a sentença para aquele povo. Mas eu quero dizer para você que Deus sempre foi um Deus misericordioso. O problema, irmão, é que nós não somos eternos. E como nós não somos eternos, nós não acompanhamos a linha temporal toda. Como assim, pastor? Você conhece, às vezes, só o final. Você não conhece o começo e o meio. Você não sabe o que levou ao final delas. O que levou àquele final, Deus praticar aquele final. Mas a Bíblia vai nos dizer, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é uma palavra que pode passar tudo, mas ela não passa. E ela demonstra para nós a misericórdia de Deus. Eu quero ler alguns textos muito curiosos com você. Um bem interessante, que se encontra em Gênesis capítulo 15, versículo 13. Pedi para o eu ia falar meu auxiliar, mas ele já está quase sendo meu chefe aqui, já manda mais do que, só não manda mais que a Alexia em mim. Gênesis 15, 13 a 16, é uma historinha verdadeira e que leva-nos a refletir sobre justamente esse tema, misericórdia de Deus. Vamos lá.
Gênesis 15 e 13. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Vamos refletir sobre esse texto? Deus está aparecendo para Abraão, reafirmando a promessa que que havia feito a Abraão. Ok? Ok. E o Senhor vai falar alguma coisa interessante para Abraão. Eu fiz isso aí que eu acho que na igreja do Cidade Nova. Vou perguntar para vocês de novo. Respondam-me com sinceridade, preste atenção na pergunta, se você puder responder. Irmão, 400 anos é muito ou é pouco tempo? Muito tempo. Aqui a palavra vai dizer, Deus vai chegar para Abraão, porque Deus, Ele é onisciente. Ele sabe do presente, Ele sabe do passado, e Ele sabe do futuro ao mesmo tempo. É muito difícil nós entendermos a soberania de Deus e a onisciência de Deus, porque a gente só conhece o que passou e o presente, o futuro a gente não conhece. E Deus embola tudo num momento só e consegue ver tudo ao mesmo tempo. Como Ele faz isso? Na glória vai ser revelado para a gente. Sou curioso a esse aspecto. Mas Ele o faz. E Deus vai chegar para Abraão e vai falar assim: Abraão, eu vou adiantar para você o futuro, o que vai acontecer. Eu sei de tudo que vai acontecer, Abraão. Eu só vou dar uma adiantadinha para você poder entender o que vai se passar com a sua descendência. Eu vou fazer de você pai de nações. Ok, amém, Deus, muito obrigado, mas eu quero dizer para você mais umas coisas. O teu povo vai ser peregrino em uma terra estrangeira. Ou seja, a tua descendência vai entrar numa terra em onde eles não são donos, e eles vão ser ali, vão morar ali, num lugar onde ele não é dono. Eles vão ser inquilinos em uma casa alugada. O que é ser inquilino em casa alugada? Quem mora em casa alugada sabe. Você tem que pagar o aluguel, e se o dono vier falar para você: amanhã eu quero que você saia, você vai ter que se virar para arrumar outra casa. Ah, eu tenho direito de 3 meses, depois de 3 meses eu tenho que sair, ponto, acabou. Você não é o dono da casa. Você está sujeito às ordens do dono. Então eles estavam numa terra que não pertenciam a eles, estão sujeitos às ordens de a quem pertencia aquela terra. E aonde foi que o povo foi parar? No Egito. Aí Deus vai falar o quê? Vocês vão ficar morando lá 400 anos. É muito tempo, né? 400 anos é tempo demais, não? Vocês vão ficar no meio deles. O que vai acontecer ali naquele momento? É que eles vão ser duros com vocês. Não vão usar de misericórdia com vocês. E eu vou ter que castigar eles. Mas por que Deus vai castigar? Mas olha as pragas, né? Você viu as pragas? Qual que é a última praga? Alguém lembra? Me falar, eu esqueci. Qual que é a última praga do Egito? Qual que é? Mas que coisa difícil que Deus fez, né? Nossa, mas que Deus terrível esse, né? Não, mas pensa bem, são 400 anos, pregando todo dia a palavra, e Deus se mostrando na vida dos hebreus, e as pessoas, e os egípcios não amolecendo o coração, pelo contrário, cada vez mais duro o coração. E cada vez pior o tratamento que eles davam ao povo de Deus. O povo de Deus trabalhava e rendia o serviço, em vez de eles tratarem bem aquele povo, eles tratavam mal. O povo de Deus, eles eram prósperos, olha só que interessante. Eles geravam filhos, os filhos trabalhavam para os egípcios, para aumentar a riqueza dos egípcios, e mesmo assim eles tratavam mal o povo. Mas o povo hebreu, ele em essência daria testemunho de um Deus verdadeiro, um Deus que é misericordioso, um Deus que é amoroso, um Deus que é verdadeiro, no meio daquele povo, durante 400 anos. Você imagina, irmão? Pregando 400 anos para um povo, e o povo não melhora? Chega um momento que Deus vai falar, e já vai anteceder isso para Abraão.
eu vou agir quando eles não derem ouvido à minha voz, mas antes eu vou falar. São 400 anos da misericórdia do Senhor sendo executada para a nação do Egito. E Deus sabia que eles não ouviriam. Mas Deus, mesmo sabendo, deixou o povo lá. Para quê? Porque Deus é misericordioso e dá chances, mesmo sabendo que as chances não serão aproveitadas. Mas aí não termina por aí. Porque você vai falar assim, mas tá bom, eles vão sair do Egito, eles vão para Canaã, e eles vão matar todo mundo lá, porque Deus manda. Pois é, mas Deus também já tinha falado. Eu vou deixar, olha só, a minha ira, eu estou olhando aquele povo. O que ele fala aqui no final? A medida da maldade dos amorreus ainda não está completa. Os amorreus, que era o povo que morava em Canaã, era um povo terrível, maldoso, perigoso socialmente falando. E aquela maldade, como em Sodoma e Gomorra, ela fazia com que pessoas que eram ofendidas clamassem a Deus. Tenha misericórdia, Deus, olha o que eles estão fazendo, matando meu filho, matando a minha esposa, roubando, defraudando, todo tipo de atrocidade ele está fazendo. E aquele povo clamando, clamando e clamando, e Deus falando, eu tenho que conceder a misericórdia para esse povo, eu não posso destruir. Abraão, eles estão praticando mal, mas eu tenho que dar para eles 400 anos de misericórdia, porque essa é o meu atributo, e eu preciso demonstrá-lo ao povo. Então Deus dá 400 anos, ele fala, Abraão, daqui 400 anos, vocês vão sair de lá, 480 para ser mais exato, vocês vão sair do Egito, um povo que te aprisionou, vocês vão vir aqui, de novo vocês vão voltar para Canaã, e eu vou executar a minha justiça sobre esse povo maldoso. Irmão, você imagina que tipo de atrocidade esse povo fazia? Existia deuses, irmãos, que as crianças eram oferecidas como sacrifício. Um filho igual ao meu filho, de 4 meses, ele já tinha sido oferecido como sacrifício. E alguns eruditos vão dizer que existia um Deus, que ele era um Deus feito de metal, e eles aqueciam aquela imagem, né? Aquele ídolo, aqueciam, e sobre as suas mãos aquecidas, eles colocavam as crianças para oferecer sacrifício. A criança morria, irmão, cozida ali, queimada, ela ia morrendo devagarinho, sofrendo. Você imagina, irmão, essa criança sofrendo. Ela poderia, às vezes, até ter consciência, uma criança um pouquinho mais velha, ela gritando, e Deus ouvindo no alto céu e falando assim, uma hora a minha misericórdia acaba. Uma hora a minha justiça vai entrar em ação. E ele estava vendo isso e já estava comunicando ao seu filho Abraão que iria acontecer. Mas ele não deixou de dar a oportunidade. A oportunidade era a misericórdia. Aquilo que foi feito depois era o juízo de Deus sendo executado por aquele povo que praticou tanto mal. Outro exemplo, justamente o de Sodoma e Gomorra. Gênesis no capítulo 18, versículo 20, eu não vou ler porque é um texto bem extenso, mas Deus vai chegar para Abraão vai começar a barganhar com Deus, vocês sabem, conhecem o texto. Deus, você vai destruir mesmo Sodoma e Gomorra? Vou, Abraão, vou destruir. Mas Deus, e se houver lá 50 justos? Abraão, se houver 50 justos, eu não destruo. Deus não se irrite com a minha audácia, mas se tiver 45, Abraão não destrua. Deus, mas e se tiver 40? Se tiver 40, Abraão, eu não destruo. E se tiver 30? Não vou destruir. Deus, e se tiver 20? Eu não vou destruir, Abraão. E vai indo essa conversa, irmão, até que Abraão diz, pela última vez, não se ire, ó Senhor, pois falarei só mais esta vez. E se achares ali 10? O Senhor concordou, não a destruirei por causa dos 10.
Logo que acabou de falar com Abraão, o Senhor se foi e Abraão voltou para o seu lugar. Olha como interessante a misericórdia de Deus. Abraão vai conversar com Deus sobre uma execução de um juízo de Deus para Sodoma e Gomorra, que assim como o que eu já falei, era um povo terrível, irmão. Terrível, terrível, terrível. Mas Deus vai relevando até que chega o momento de executar o juízo. Deus vai tendo misericórdia daquele povo, porque vai dar chance para eles se arrependerem. E se eles se arrependerem, Deus entra com a misericórdia e não destrói. Mas eles não se arrependem. Chega um momento que ele vai conversar com Abraão. Abraão é conhecido como pai de nações, irmão. E Abraão, sendo pai de nações, ele vai interferir no problema das nações. Ele vai interferir no problema de Sodoma. Ele vai intervir e vai interceder por Sodoma, porque ele é o pai de nações. E ele vai pegar e vai falar assim, Deus, olha, não destrói não, Deus, pode ser que tenha algum justo ali. E Deus vai falando, vai dando chance, oportunidade, até chegar à medida de 10. Se tiver 10 justos numa cidade, eu não vou destruir. Mas não se acham 10 justos ali. Pessoas que praticam a justiça, irmão. Uma pessoa justa é uma pessoa que pratica a justiça, pratica o bem. Não consegue se achar numa cidade, não sei quantos habitantes tinham, mas acredito que tinham muitos habitantes. Não se acham 10 pessoas que pratiquem o bem. Que terrível! Que terrível isso, irmão. Aqui em Campo Mourão a gente até tem pessoas, mais do que 10, graças a Deus. Olha aqui a quantidade de pessoas justas que estão aqui, para a glória de Deus. Mas lá não achou isso, não achou essas 2 primeiras fileiras de banco de pessoas justas. Diante disso, Deus não pôde fazer outra coisa, senão executar a sua justiça. E ele destrói Sodoma e Gomorra, como vocês conhecem muito bem. Deus é um Deus justo todas as vezes, em todo o tempo. Ele não muda, irmão. Ele não muda. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo misericordioso desde o Antigo Testamento até hoje. Aí você vai me dizer assim, olha, e Deus destruiu tudo com dilúvio, mas pois é. Alguns estudiosos vão dizer, o que não é consenso, mas que houve uma demora de 120 anos para Noé construir a arca. Enquanto Noé construía, além de ouvir Noé pregando, eles ainda viam a arca sendo construída. E você sabe o que o povo falava? Um povo de duro coração, tirava sarro do tal do Noé. Só que depois eles clamaram por misericórdia, mas o juízo já estava sendo executado. Então, Deus sempre dá misericórdia, sempre exerce a sua misericórdia pelo povo. Sempre faz aquilo que Ele é bom em fazer, Ele é misericordioso. E agora, nós vamos entender como alcançar essa misericórdia do Senhor. Ou melhor, como nós devemos entender e obter essa misericórdia para nós. Se Deus é um Deus misericordioso, como eu apelo para a misericórdia de Deus, para a minha vida? Porque parece que as coisas não estão dando certo. Porque parece que as coisas não estão encaixando. Parece que os meus problemas são grandes demais. Parece que toda a desgraça do mundo veio contra mim. Como que eu alcanço a misericórdia de Deus? Eu quero citar 3 textos com vocês, importantíssimos para a gente entender como obter o benefício da misericórdia de Deus para a nossa vida. O primeiro, o mais conhecido de todos, Mateus 5 e versículo 7. O sermão do monte, ou o sermão das bem-aventuranças. Mateus 5, 7, me ajude, Anderson. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Quem vai obter misericórdia no texto aí? Então, quem quiser ter misericórdia, seja primeiro. Como ser misericordioso, irmão? Como ser misericordioso? É você não tratar a pessoa no primeiro momento como ela deve ser tratada. É você... A pessoa merece morrer e você não matar ela. Dar mais uma chance para a pessoa. Acreditar que ela pode se arrepender e fazer o bem.
E por isso, irmão, nós cristãos temos uma ética cristã. Por isso que nós não somos a favor, por exemplo, por mais que alguns discordem, da pena de morte. Mas por quê, pastor? Porque a gente é misericordioso. Porque a gente acredita que a pessoa vai ter salvação ainda. E se eu abreviar os dias de vida dela à força, ela não vai poder se arrepender. Interessante, né, irmãos? Como nós andamos na contramão. Porque a gente olha e fala assim, meu Deus do céu, essa pessoa fez uma atrocidade terrível contra a sociedade, mas eu ainda tenho esperança de que Deus pode alcançar ela e mudar a vida dela. E se isso não gera em você uma vontade de ver Deus agindo, irmão, é que você ainda não tem o gosto de Cristo. Porque você tem que lembrar o que Cristo fez com aquela mulher que era adúltera. Você lembra? Foi apanhada em adultério, trazida. Qual que era a condenação para quem era apanhado em adultério na lei judaica? Qual era, irmão? E assim, ia só apedrejar até morrer. Jesus, irmão, é Deus, Ele é misericordioso. O que Ele faz? Ele mata. A pessoa merecia a morte, certo? Todo mundo concorda. A lei dizia que ela tinha que morrer. Mas o que acontece? Jesus tem misericórdia daquela alma. Só que Jesus vai dizer o quê? Vai, não peques mais. Jesus vai ensinar o caminho. Além de ter misericórdia, Ele vai dar uma palavra de caminho para a pessoa. Vai encaminhar a pessoa no caminho. E vai dizer, ó, é assim que você tem que ser. Você não pode mais adulterar. Isso é errado. Amanhã pode ser que eu não esteja mais aqui. E daí? Será que os seus acusadores vão ter misericórdia de você? Será que quando eu não estiver mais aqui, haverá misericórdia para você? Eu pergunto, irmão, será que quando Jesus levar a igreja, haverá tempo para a pessoa se arrepender? Complicado. Será que se a morte vir, haverá tempo para a pessoa se arrepender? Extremamente complicado. Então Jesus tem misericórdia, mas a misericórdia dele, ela chega a um momento ao seu limite. O limite da misericórdia de Deus é a sua justiça. Porque antes do versículo que você leu aí, Anderson, do versículo 7, no versículo 6, vem uma coisa interessante. Um outro atributo de Deus que é comunicável e que Ele vai também falar no Sermão do Monte, no Sermão das Bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Está dizendo o quê? Que uma hora você vai ter fome de justiça. Você vai ver atrocidades acontecendo e você vai ter misericórdia. Mas vai chegar uma hora que o seu pedido por justiça será atendido. E não vai ser atendido da maneira que o homem atende. Vai ser atendido ainda mais, porque ele vai falar, você vai ser satisfeito pela justiça maravilhosa de Deus. É o que acontece com Abel. A palavra de Deus vai dizer que o sangue de Abel clamava por justiça. E Jesus executa a justiça sobre Caim. Mas tá bom. Você falou assim, não. Mas eu acho que eu não tenho que ser tão misericordioso assim. Gálatas 6 e 7, por favor, Anderson. Aqui você vai entender por que você deve ser misericordioso, para que você tenha a misericórdia de Deus na sua vida. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Pode continuar, até o 10. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Agora aqui começa a ficar complicado. Porque Deus está falando através de Paulo, a igreja da Galácia, é o seguinte, Deus não é de Deus de se zombar. Ai, como que eu posso zombar de Deus? Pensando que aquilo que você faz hoje não vai voltar para você amanhã. Pensando que se você pratica o bem, você vai colher mal. Não, irmão.
Se você pratica o bem aqui, Deus vai te dar bons frutos para você colher. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se você pratica o mal, vai vir uma coisa mal para você. Isso é uma lei natural, praticamente. Assim como a gravidade, assim como a lei da inércia, da ação e reação, todas as leis naturais, essa também é uma lei natural na parte espiritual da nossa vida. E o que ele vai falar para nós? Não desanime. Continue plantando. Ah, mas está difícil esse plantio. O sol está quente. Não tem chuva. Parece que não vai produzir. É isso que Paulo está falando. Você vai colher os frutos daquilo que você planta se você não desanimar, se você não desistir. Continua em frente, faça o bem, deseje o bem, seja misericordioso, e a misericórdia um dia te alcançará, ou continuará sendo produzida na sua vida. Tem horas, irmãos, que nós queremos pegar a pessoa pelo pescoço e esganar. Porque pela nossa ótica a pessoa merece. Mas pela ótica de Deus, e Deus habita em nós, não é isso? Cristo é em nós. E Deus habita em nós. A ótica que nós enxergamos não é mais a nossa, mas a ótica dele. A lente que foi posta em nós não é a lente do ódio, mas a lente de Cristo, que tem como atributo a misericórdia, que tem como atributo também a justiça, claro, mas a misericórdia é um deles. E a gente tem que agir com misericórdia às vezes. Porque a gente logo, quando vê uma pessoa, Anderson, que parece que não está fazendo o que é certo, a gente quer logo tacar a pedra. Mas a gente não exerce a misericórdia. Eu não estou dizendo, irmão, que a gente tem que ser misericordioso a vida toda. Vai ter hora que a justiça vai chegar, e ela vai ter que ser praticada. Mas a misericórdia é um atributo nosso, ela deve chegar primeiro do que a justiça. Você consegue entender isso? Olha que interessante, irmão, nós às vezes até falamos assim no noticiário, no jornal, tal pessoa cometeu um crime, aí você fala assim, poxa vida, mas Jesus também morreu por ela, né? Ela também merece uma chance. Mas a gente não perdoa o irmão que pensa diferente da gente. Isso é gravíssimo, irmão, porque Paulo está dizendo uma coisa interessante no versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente da família da fé. Paulo está falando assim, você tem que fazer o bem sem olhar a quem, mas vocês têm que colocar alguém na frente da fila, que é aqueles que praticam, que exercem a mesma fé que vocês. Então, se uma pessoa vem aqui, e ela age diferente de mim, com algumas atitudes que quem sabe Deus não vai nem levar em consideração, pontuais, sabe? E só porque ela pensa diferente de mim, eu vou moer ela, querendo já praticar a justiça. Sabe aquele caso que fala assim, a pessoa fala assim, mas o pastor não está vendo, não vai fazer nada? O pastor não está vendo isso aí? Não, irmão, muitas vezes o pastor entendeu melhor do que você a linguagem de Deus. Muitas vezes ele chegou primeiro com a misericórdia, você chegou já com a justiça primeiro. E o pastor está com a misericórdia, segurando, ensinando. Se não houver jeito, aí a gente executa a justiça. O Anderson está falando aqui que tem muita gente que parece o Pedro quando vê o Malco. Já vai logo tirando a espada e Jesus falando assim, calma Pedro, não é assim meu querido. Dá aqui a orelha do moço, coloca aqui de novo. Agora Pedro, vai lá, limpa o sangue que escorreu. Aí. Entende, irmão? Talvez você não vai entender essa palavra. Porque às vezes teu coração está duro para receber ela. Porque é uma palavra que vai confrontar você. Essa palavra não é para o teu irmão, é para você, é para mim. Você está pensando assim agora, mesmo, tem aquele irmão. Não tem nada, irmão, você é hipócrita, é para você. É para você. Essa palavra tem nome e é o teu coração, tem endereço, é a tua vida. Porque você um dia já agiu sem misericórdia. Você veio com a justiça, com a espadona, opa, vamos cortar fora, porque não merece estar entre nós. E Jesus falando assim, eu coloquei aí, vai ser trabalhado, tem que ter misericórdia, tem que ter paciência e tem que esperar, porque aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará no meio dos anos. Eu estou fazendo uma obra, está em construção essa pessoa.
ela está errando, errou um monte de vezes, mas ela vai ser alcançada por mim, e quando ela for alcançada por mim, a minha boa obra vai completar, porque o meu poder não se aperfeiçoa na fortaleza, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A gente é, irmão. Tem gente, irmão, que é crente. Desculpa usar a expressão aqui. Tem gente que é crente, Anderson, e não consegue sentar na mesma fileira do banco que o outro irmão. Aí vai querer passar a eternidade com o irmão? Um dos dois vai ficar. Vai ficar, irmão. Olha, vamos ver aqui. Salmo 18, verso 24. Eu amo esse versículo. Esses versos. 24, 25, 26 e 27. Salmo 18, 24, 25, 26 e 27. Olha o que Deus vai usar o salmista para dizer. E é interessante que esse salmo é um dos únicos salmos que se repetem na Bíblia, tanto no livro de Samuel como no livro de Salmo. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Salvas os que são humildes, mas humilhas aos olhos altivos. Tem gente que não consegue entender que Deus vai responder conforme a gente faz. É o que o salmista está dizendo. Pelo que o Senhor me recompensou. Aqui ele está falando de recompensa. Porque aqui graça é diferente de recompensa. Recompensa a gente ganha por aquilo que a gente fez. Graça não. Recompensa é aquilo que vai além. Conforme a minha justiça. Deus olhou para mim e falou assim, aquele lá é justo. Vou agir com justiça com ele. Se ele faz o bem, ele vai receber o que é bom para tosse. Se ele faz o bem, ele vai ver a minha bondade sendo refletida na vida dele. Olha o que ele fala no 25, irmão. Tu te mostrarás benigno. Ou ali fala fiel, mas a minha versão fala benigno. Com o que é benigno. Ao que é bom, ele vai se mostrar a sua bondade. E eu vou dizer, irmão, quem aqui é bom o suficiente, que ultrapassa a bondade de Deus? Tem alguém aqui que é mais bondoso do que Deus? Então, irmão, o que Deus está falando para você é o seguinte: se você for bondoso, eu serei muito mais bondoso com você. Eu vou me mostrar o Deus bondoso que eu sou, que eu não me mostro para quem não é bondoso. Olha o que ele vai dizer. Ao íntegro, mostra-se íntegro para o íntegro. A pessoa que é, ali fala sincero, a pessoa que ela é íntegro, é inteiro. Deus vai se mostrar íntegro com ela também. Aí entra a parte difícil. Não, vai falar, o puro te mostrará puro e inflexível para com o perverso. Ou ali vai falar, com o perverso se mostrarás indomável. Quer dizer, aquele que é mau, irmão, vai experimentar um lado de Deus também. Inflexível. Deus vai ser rígido com essa pessoa. Deus vai executar a justiça sobre ela. Mas você é puro de coração, Deus vai se mostrar um Deus puro para você. Você é bom de coração, Deus vai se mostrar um Deus bondoso com você. Você é generoso, Deus vai se mostrar um Deus generoso com você. Por isso que é tão importante, irmão, a gente entender o que a Bíblia diz para nós. A gente fica só vendo os textos chaves que a gente quer ver, mas a Bíblia está dizendo, você quer colher, planta, meu querido. Você quer que Deus seja misericordioso com você? Planta misericórdia. Agora eu vou chegar aqui no Anderson, o Anderson errou a primeira vez comigo. Pisou, escorregou no tomate comigo. Aí eu chego, ele vem falar assim, pastor, eu escorreguei no tomate com você. Chegar assim, agora você é sem vergonha, eu vou te mandar para fora aqui, e ainda vou te pisar no pescoço, eu quero ver a tua morte. Irmão, no primeiro momento que eu escorregar, porque vai acontecer. Deus não vai permitir que a misericórdia me alcance. Deus vai ser pior do que eu fui com Anderson. Aí tem muitas pessoas que falam assim, mas o pastor não fez nada. Claro, irmão.
Primeiro a misericórdia, depois a justiça. É o que o mundo não entende. É o que está acontecendo aí com os cancelamentos total aí das pessoas. A pessoa faz uma vida de coisa certa, comete um erro, não presta para mais nada. É a justiça do mundo. Mas a misericórdia de Deus, irmão, é o que nós lemos em Lamentações, é a causa de nós não sermos consumidos. Porque eu levanto fazendo errado, irmão, levanto com o pé errado. Se tiver isso, né? Eu já levanto de mau humor, atravessado. E Deus olha para mim e fala assim, não merece o dia, não merece a vida, mas eu sou misericordioso. Toma aqui um dia inteiro para você viver. Merecia um dia frio, nublado, chuvoso, sem alegria nenhuma, mas eu vou dar um solzão bonito para você poder fazer aquilo que você precisa fazer. A minha misericórdia te alcança. E para último, para poder encerrar, como alcançar a misericórdia de Deus? Joel 2:13. Joel 2:13. Olha que interessante. Isso já é Antigo Testamento, irmão. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Olha que interessante, irmão. Como é que ele vai pedir ali? Rasgai o vosso coração. Sabe o que é isso, irmão? Sinal de contritamento, de humilhação, sinal de sinceridade diante do Senhor. Porque não adiantava nada, o camarada estava lá, orando, e falando, recitando a Torá, mas o coração obstinado para o mal. Não adiantava nada. O camarada queria se humilhar diante do Senhor, rasgava as vestes, vestia pano de saco. Aí o que Deus vai falar? Deus vai repreender isso aí. Fala assim, não rasga as vestes, rasga o coração para mim. Você vem praticando um monte de maldade, e depois vem na minha presença, querendo que eu me mostre bom para você. Não tem jeito. Agora é o seguinte, se você rasga o seu coração, se você é humilde, se você é sincero com Deus, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai o quê? Ele vai mostrar a sua misericórdia. Ele vai mostrar para você o que Ele pode fazer para você de bom para a sua vida. Mas você tem que se arrepender, voltar atrás. Então, irmão, se um dia você não foi misericordioso, recentemente, uns tempos atrás, o irmão me procurou, e ele veio todo com medo, irmão. Porque eu sou bravo, demais até, aqui, pregando. Mas lá quando vai conversar no particular comigo, irmão, eu sou mais bravo ainda. Daí o irmão veio falar comigo assim, já veio com todo medo, né? Falou assim, o pastor vai me matar. Mas eu vou conversar com ele, ele é meu pastor, eu preciso dar satisfação. Ele veio e falou assim, nossa, vai acabar com a minha vida. Agora eu não sei o que eu vou fazer. E ele veio comigo assim, e falou os seus problemas, as suas dificuldades. E eu fiquei escutando, né? E eu falei assim, irmão, que bom que você veio conversar comigo. Isso é bom para você se livrar dessa culpa. Mas, irmão, fica tranquilo. Deus vai dar graça para você. Você não vai fazer mais, irmão. A partir de hoje você vai ser uma nova pessoa. Mas, irmão, o que você vai fazer comigo? Não vou fazer nada, vou orar por você. E Deus vai te abençoar. Não, irmão, você não acredita que o irmão, um homem, uma irmã, velho, colocou os 2 cotovelos na minha mesa e começou a chorar igual uma criança? Sabe por quê, irmão? Porque ele achou que eu ia vir com a espada, arrancar a cabeça do irmão, matar ele. E eu usei de misericórdia para com aquela pessoa. Não usei de misericórdia porque eu sou bom, irmão. Não entenda mal. Usei de misericórdia porque Deus me mostrou que aquele momento não era um momento de juízo, era um momento de misericórdia. Aquela pessoa saiu leve, despreocupada, e com certeza pensando, eu não posso fazer mais. Eu não posso fazer mais. É assim que Deus quer agir na tua vida. É assim que Deus quer que você seja. Você vai olhar as pessoas errando, você vai errar, eu vou errar, irmão, todo mundo vai errar. Mas coloque-se na posição não do acusador. Coloque-se na posição do acusado, só para entender o lado. Sempre uma história, ela tem 2 versões. A versão do acusador e a do acusado. Às vezes você está pensando que é uma coisa e não é. Já parou a pensar nisso?
Você fala assim, não, mas aquele lá não presta, não vale nada. Aí você vai conversar com ele, você vai descobrir que era o outro lado que não prestava. Falou, olha só, hein? Não sabia que aquela pessoa era assim? Tão maquiavélica? Mas preste atenção, irmão. Use da misericórdia, para que a misericórdia de Deus alcance a sua vida. Não julgue o livro pela capa. Leia primeiro a história. Investigue quem é. Saiba da história, porque às vezes a pessoa está ali com uma angústia tremenda no coração e já enfrentou tantos problemas para poder estar aqui se humilhando aos pés do Senhor, e você está orando de mão levantada na esquina, falando, Deus, eu jejuei, eu orei, eu dei dízimo, eu dei oferta, eu sou merecedor. E às vezes o que Deus está justificando é aquele que está aqui humilhado, ninguém vê, a luz não está nem acesa na cabeça dele, ele está batendo no peito falando, Deus tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador mesmo, eu não mereço, Pai, eu não mereço, me tenha misericórdia, me ajude, e Deus está justificando esse. E às vezes Deus não está recebendo a tua oração porque você está julgando, prejulgando, está fazendo um monte de coisa. No momento certo, Deus executará a justiça. No momento certo, Deus fará o que é certo, o que é correto. Não se preocupe, mas Ele, por enquanto, está dando a misericórdia para cada um de nós. E nós vamos aproveitar essa chance, nós vamos aproveitar a oportunidade e vamos fazer aquilo que Deus se agrada. Vamos nos colocar em pés. Meus irmãos, que Deus possa te ajudar. Que Deus possa te abençoar. Que essa palavra entre no seu coração, mesmo que você não concorde com ela. Talvez você não concorde porque às vezes é eu que estou falando. Mas você prestou atenção nos versículos que eu li? São mais de um versículo falando da misericórdia de Deus e como ela deve ser praticada na nossa vida. Não sou eu que estou inventando, irmão. Então entenda bem. O que Deus quer de nós é que nós venhamos a refletir aquilo que Ele é. A luz não é nossa. A luz, nós somos simplesmente um objeto de reflexo da luz que vem dele. É como a lua. A lua, ela é tão brilhante assim porque ela reflete uma luz maior do que a dela. Então entenda bem. Haja com misericórdia, com sabedoria e ame principalmente os seus irmãos. Se hoje você quiser, você pode pedir para Deus perdoar os seus erros. Te ensinar a ser misericordioso, Ele vai te ensinar, Ele vai te dar oportunidade para aprender. Ele é bom. Mas não deixe de ser. Pelo menos tentar, irmão. Pelo menos tentar. Tente ser misericordioso e Deus te dará a misericórdia dele como recompensa pela sua atitude.